Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal História Telia. Eu sou o professor Emerson Menezes e hoje nós vamos bater um papo com o professor Ettore D'Amico Del Grosso. Nós teríamos esse encontro, esse bate-papo há algumas semanas atrás, só que tivemos problemas técnicos, a internet estava péssima naquele dia e a gente acabou não conseguindo terminar esse debate. Antes de tudo, eu queria lembrar vocês para se inscreverem no canal, clicarem no sininho aí, para vocês receberem as notificações do YouTube. Todo domingo a gente tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhem esses vídeos nas redes sociais, que é muito importante para a divulgação, para o YouTube saber que as pessoas estão gostando, espalhando os vídeos. E se você quiser colaborar com o nosso canal, você vai ver passando aí, e aqui na descrição também do vídeo, a nossa vaquinha. Então, se você quiser contribuir com o canal, vai ser bastante interessante. Então, hoje nós vamos bater um papo com o professor Ettore, e aí a gente vai chamá-lo agora para participar aqui com a gente. Professor Ettore, seja bem-vindo ao História Telia. Obrigado, professor Emerson. Boa tarde. A gente vai começar com a pergunta de praxe aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, né? Como é que você chegou na história, né? Como é que você decidiu fazer história, ser professor de história? Bom, para começo de conversa, eu sempre tive uma ligação muito grande com as aulas de história, desde o começo lá no fundamental. Uma boa relação com os professores também. E eu tive muitas dúvidas com relação ao meu curso, tanto que por um bom tempo eu falava que queria fazer direito, porque eu era uma pessoa, até hoje, principalmente de humanas. E sempre que alguém perguntava, qual é o curso que você quer fazer? Direito? Resposta automática. Aí eu consegui escolher meu curso, História, no último ano do ensino médio. E aí teve aquele negócio assim de História não é um curso tão comum, e a resposta mudou. Quando alguém perguntava qual curso você queria fazer? História, História, falava baixinho. Mas a maior surpresa é que o próprio pessoal, meus amigos, colegas de sala, repararam meu potencial para professor antes mesmo de mim. Tinha brincadeira que eu era professor, que eu tinha jeito. E estou aqui agora, curso concluído, e realmente estou com vocação para continuar a carreira. Beleza. Você teve influência de algum professor do ensino fundamental, do ensino médio, para ter nenhuma hora assim desistido do direito e ter escolhido história? Professor, assim, não. A influência foi mais de pessoas que fizeram direito e trabalham como nessas áreas. Não vou dizer advogado, porque eu não tenho certeza agora. E foi aquele praxe, né? A profissão que você escolhe fazer, você acaba começando e aí você acaba ficando nela. Porque ser humano é difícil de mudar, né? E realmente eu não sei se tenho vocação para ser advogado ou seguir uma carreira dessa área, mesmo que tenha aquele leque enorme. Agora, professor é uma coisa que, para mim, é uma profissão muito digna, muito incrível. Principalmente porque se você pega qualquer pessoa que trabalha, né, como professor, os mais velhos, um poço de sabedoria, inteligência e experiência. Nossa profissão não deixa a gente envelhecer direito. Contato com jovens o tempo todo. E isso principalmente no meu estágio, que aí já deu para ver que para mim não tem carreira diferente. Você está ali, na frente dos alunos, um palco, vou usar a metáfora do teatro. Você dá a sua aula, é muito gratificante mesmo. Então você foi seduzido por Clio, literalmente, né? Sim.
Então, feita a decisão lá, tomada a decisão, melhor dizendo, e aí você foi fazer o vestibular, você entra na universidade. Havia uma expectativa de como seria o curso, e o que você encontrou lá na universidade foi muito diferente dessa expectativa? Foi a mesma coisa? Mudou muito? Como é que foi essa coisa? Expectativa todo mundo tem, né? Até aqueles que tentam ao máximo não ter. Tem sempre uma ideiazinha lá no canto da cabeça. E olha, o primeiro ano realmente foi bem diferente do que eu imaginava. Foi essencialmente burocrático, por assim dizer. E a introdução dos assuntos, psicologia, os textos que davam, história da educação, eu vou dizer, era realmente uma parte bem chatinha. Mas ainda assim, o tempo foi passando e foi só melhorando. A expectativa que eu tinha, você, o professor Daniel, cumpriram bem, o professor Rogério de Artes, é Rogério, né? Isso. Rapaz, foi muito bom, viu? As expectativas que eu tinha com a aula de História da África, História da América, História Antiga e História da Arte, tudo cumprido. Os textos ainda são um grande desafio, tanto que eu tenho que manter os livros aqui por perto. Deixa eu aproveitar essa coisa que você falou aí do texto, e lhe perguntar uma coisa. Como é que foi essa coisa da leitura do curso? Porque alguns ex-alunos meus, né, colegas seus, alguns também, inclusive lá da Universidade Tiradentes, do curso de História, e sempre relatam essa grande dificuldade que é a leitura de textos, né? E isso não é uma coisa exclusiva de vocês ou de um curso só, mas geralmente todos os alunos, eu tive essa dificuldade também durante a minha graduação. Você vai pegando isso com o tempo. A gente é um país que não produz leitores, né? Recentemente, inclusive, alguns membros do governo disseram que livros deveriam ser super taxados porque os ricos é que podem comprar e os pobres não precisam ler. Mas essa dificuldade da leitura, ela vem um pouco dessa formação, né, de pouca leitura. A gente passa pelo ensino fundamental e médio sem ler muito, geralmente só se lê aqueles livros para o vestibular e olhe lá, ou uma coisa ou outra, ou quando você tem em casa pais que já leem e fazem esse estímulo. Então a gente tem um panorama de que quando chega na universidade os alunos leem pouco. E em história, né, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma disciplina de decoreba, é uma disciplina de leitura. E os textos são muitos, alguns bastante complexos, principalmente os de teoria, de metodologia. A gente já tem, inclusive, vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, de como é que os estudantes reagem a essa coisa da teoria. Como é que foi essa coisa da leitura para você ao longo do curso e o que é que ela contribuiu você persistir, né? Você falou aí que os livros estão sempre perto ali, mas então você persistir nessa leitura e tal, como é que você enxerga isso na formação sua como professor, né? Depois de estar formado e tal? Bom, primeiro que eu já tenho o hábito da leitura, antes mesmo do curso. Só que aí vem um ponto. Eu tenho praticamente um vício por ficção. Agora, ler textos teóricos foi um desafio, viu? Ainda é, dependendo do livro e dos assuntos. Admito para você que até hoje não entendo direito o texto do Mark Bloch. Olha que eu reli, hein? Agora, a essência que tá é que quando você lê ele por completo, aí é que você tem todo o panorama de todo o negócio do ensino de história e na matéria que você está dando. Os textos de história da África são os que ainda estão bem mais frescos na minha cabeça. E realmente eles eram marcantes e ali dava todo o panorama do apartheid, a imposição da cultura europeia sobre os africanos. Você lembra que essa é uma das matérias que eu mais gostei, né? Uhum. Aí que tá. O texto, o ponto principal dele é que quando você lê ele, você tem a essência do negócio. Você tem
ali todas as metáforas e se ele consegue ter revisão ampla do assunto. Mas ler texto teórico ainda é um desafio, porque tem alguns que são bem chatos. Mas você usa alguma estratégia, assim, para a leitura? Ou você encontra o muro e para? Né? Porque tem gente que pula o muro, né? Vê o muro e pula o muro. Eu vou usar a metáfora que você me deu um dia. Eu faço aquela leitura homeopática. Eu não largo mão do livro. Eu anoto o dia que eu começo e tá lá ele. Aí eu tento ler, até acabar. Depois eu marco o dia que eu acabei. Simplesmente não largar. Texto, quando tá... Vou dizer, os textos para prova, tem alguns que se relê no último dia. Aí o tempo final ajuda um bocado, você presta atenção. Relê. Mas esse desafio da leitura levou o que para você nessa sua construção como professor? Depois que você sentiu essa dificuldade, você acabou descobrindo que para você essa leitura teórica era um pouco mais complicada, mas você vê que é uma coisa muito importante para a formação. Como é que você faz essa ponte entre aquele texto que você leu lá na universidade e hoje, se você vai preparar uma aula, por exemplo, qual é o lugar que esse texto vai ocupar nessa sua aula? É porque a gente está muito acostumado ao livro didático, com aquele texto mais mastigadinho, você prepara aquelas aulas mais rápidas, né? Mas no subconsciente, muitos alunos, e aí eu vou até dar essa dica e falar isso para quem está assistindo a gente, às vezes a gente se forma professor sem perceber. Tem muito aluno que sai da universidade achando que não aprendeu nada. E na hora que ele começa a dar aula, ele vê o quanto ele sabe de história, porque ele fez as leituras, achou que não estava aproveitando nada, mas a coisa estava aos pouquinhos se solidificando, porque você vai lendo. Você falou aí sobre o texto de Mark Bloch, que é uma coisa interessante, porque é um texto clássico, que a gente tem um ame ou odeio, né? Assim, tem alunos que amam aquele texto, tem alunos que odeiam aquele texto, né? Por razões diversas. Aí você diz, não, eu já li muitas vezes e não compreendo. Às vezes, chega assim, acho que não compreendo. Mas você pode fazer um teste de discutir com alguém o texto um dia e você vai perceber que você compreende muito mais do que o que você acha e compreende. Porque geralmente é isso que acontece. A gente vai lendo e vai chegar uma hora que os conceitos, as argumentações, né, da própria história vão sendo digeridas, a gente vai fazendo conexões, você lê um texto agora, lê outro que fala dele, que lê outro que fala do outro, e você vai fazendo conexões nessas leituras. E essa é a formação de professor. A gente passa um tempo na universidade para isso, né? Claro, tem a prática, que você vai fazer na sala de aula, nos estágios, né? E aí a gente vai falar, inclusive, de uma experiência legal que a gente teve durante um tempo, daqui a pouco, mas essa coisa da leitura, ela é muito importante e ela, às vezes, entra no nosso dia a dia como professor, sem a gente perceber. Aí é isso que eu queria saber com você. Onde é que você acha que esses textos teóricos encaixam no dia a dia corrido de um professor de história que tem que fazer uma aula e tal? Será que ele vai lembrar de Mark Bloch? Será que ele vai lembrar de Jacques Legoff? Será que ele vai lembrar de Koselleck para fazer a aula dele? Como é que você acha que esses textos encaixam nessa coisa? Não tem resposta certa ou errada, é para a gente fazer uma reflexão sobre essa coisa. Bom, para mim, o principal é que eu ler esse texto, eu vou estar sabendo mais que o aluno. Vai dar pelo menos uma segurança de que na hora da aula eu vou estar sabendo mais que a pessoa que está recebendo a aula. Aí também dá aquela... Vamos dizer assim, tem um livro aqui que eu tenho que é da história da vida privada de
Roma, os romanos. Eu leio aquele livro e dá o contexto de vivência daquela época. Aí, na hora que eu estou dando a aula sobre os romanos, eu tenho uma ideia bem melhor de como é que eles viviam do que os alunos. E isso deve me dar mais ânimo para dar essa aula. E metáforas são muito preciosas na hora. O do Mark Bloch. Até hoje eu esqueci aquela metáfora do ogro. O historiador é que nem o ogro. Ele vai onde sente cheiro de carne humana. Ou aquele do texto da América. Fantástica essa metáfora. Que o meu amigo José Marcos, já falou. Que você falou no começo. De que a história da América, que a gente sabe, é apenas o tamanho da unha em comparação ao braço. Aí, na hora que se dá aula, essas metáforas ajudam muito, viu? São iscas perfeitas para capturar a atenção do aluno. Mas, repetindo aqui, para mim, o principal é que o texto me dá ele me dá uma segurança e amplia a minha visão sobre o assunto. Me ajuda muito na hora que eu estou dando aula, porque assim eu consigo praticamente vivenciar na hora. Uhum. Você fez estágio presencialmente ou você já estava nessa coisa da pandemia de fazer online? Você fez o estágio presencial, não foi? Eu acabei meu curso antes da pandemia. Meu estágio foi presencial. Então, como é que foi essa sua experiência de estágio, né? Primeiro, foi a primeira vez que você entrou em sala de aula, assim, oficialmente, para dar uma aula? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que foi essa experiência do estágio? Você, a partir daquele momento, você estava assumindo o lado contrário, né? Porque você passou esse tempo todo o ensino fundamental, ensino médio, na própria universidade, sentado lá, como aluno, e poucas vezes fazendo seminários, apresentando trabalhos para os seus colegas, né? Nesse exercício que a gente faz durante o curso, mas na hora do estágio é quase que, como diz o ditado popular, quase na vera, né? Quase de verdade. Você está lá para testar esses conhecimentos, como é que você se dá com a turma e tal. Como é que foi essa experiência do estágio? Bom, primeiro, sim. Essa foi a primeira vez que eu entrei na sala de aula como professor. Do outro lado. A primeira pergunta que você fez. E segundo, rapaz, ali que eu aprendi como é que o professor aprende os assuntos. Porque, principalmente no lugar onde eu fiz o estágio, que eram várias turmas seguidas, diferentes, para dar a mesma aula, ali que eu entendi como é que eles decoram tudo. A primeira aula que você dá, já ali, você tem todo o plano das outras. Porque aí depois você vai repetindo. O que muda são os alunos. E as perguntas e a resposta vai ter que dar. Mas o assunto vai grudando, porque afinal é a mesma coisa. E uma coisa que o estágio mudou muito foi também a relação com o livro didático. E, rapaz, o começo do curso, você lembra bem, ninguém gostava do livro didático. Eu aprendi na marra. Geralmente, né? Geralmente os alunos não gostam muito. Eu aprendi na marra que é ali que está a ordem dos assuntos, que é ali que está o roteiro que a gente vai ter que seguir para dar nos colégios. Aí tá. Aí já tem a ciência. Quando pega o livro didático, já tem o roteiro. A partir desse roteiro, que você vai ter que pegar outras leituras, fazer o plano de aula e seguir. Mas olha, Emerson, ainda tem uns poréns que, rapaz, eu já tive o azar de pegar uns livros didáticos e eu já tirei foto e mandei para você também. E, putz, grilo. Ali que você vê de onde é que vem a raiva. Tão mal feito que foi a história atual, entende? Deixa eu só abrir um parêntese aqui para que as pessoas não saiam achando que livro didático é uma coisa ruim, né? Esse seu comentário é interessante, mas só para contextualizar o comentário, eu sei exatamente o que você quis dizer. O livro didático, ele é
hoje no Brasil, principalmente no Brasil, né, em muitas escolas, o único recurso que o professor tem. Tem escolas aí que você não tem nem a estrutura básica para dar aula. Então, o livro didático ele é fundamental, porque faz justamente isso que você falou. Para aquele professor que tem pouco tempo, porque deram trocentas turmas para ele, e isso é uma realidade hoje do professor. Tem professor de história aí que dá aula de história, de filosofia, de sociologia, de artes, de religião e, pasmem, de música. Nós fizemos comentário na nossa última live sobre isso aqui. Então, a carga horária é muito grande, o cara dá muita aula, então ele não tem tempo para criar aquela aula qualificada. O livro didático, para esse cara, ele é fundamental. Porque, como você diz, tem um roteirozinho bem criado. Para aquele cara preguiçoso, né, que tem professor preguiçoso, né, como toda profissão tem gente boa e gente ruim, para o cara que é preguiçoso, o livro didático também é uma mão na roda, porque ele abre ali e vai seguir aquele roteiro. Com a vantagem agora para o preguiçoso, porque o livro didático hoje no Brasil, quer dizer, hoje quando eu falo, pelo menos até onde eu conheci, eu participei de 2 edições do PNLD, né, como avaliador do Programa Nacional do Livro Didático, e até onde eu sei, o livro didático mudou bastante em qualidade. Por quê? Porque essa escolha do livro, que vai para a escola pública e é copiado pela escola privada, né, é muito rígida e é feita com qualidade, porque é feita com professores de todos os lugares do país, de todos os graus. Então você tem mestres, doutores, tem professores da rede, especialistas, e de todos os estados brasileiros. Então você tem uma mistura muito grande que acaba enriquecendo a análise, e o livro didático que vai para a escola, ele é de alta qualidade, né? Então é bom a gente frisar isso, porque quem faz o livro didático ser muito melhor do que é, ou ser ruim, é o professor. Como é que ele usa aquilo? Se ele só usar o livro didático, ele vai ter problemas, a não ser que seja, como eu disse, aquela escola paupérrima, que o único recurso é o livro didático, ele não vai fugir disso. Mas aquele professor que ele tem condição de ter data show, tem ter auditório, ter teatro, ter quadra de esporte, ter área para poder viajar com os alunos, etc, etc, ter várias opções, o livro didático é muito bom para ele pegar uma parte da sua disciplina, né, porque ele vai estar organizado aquilo ali. Então é só para chamar a atenção disso, que é para a gente não demonizar o livro, que eu sei que não foi a sua ideia aqui, eu entendi exatamente o que você falou, mas é porque às vezes as pessoas interpretam o livro didático como apenas essa âncora que o professor se segura e esquece de tudo. Porque também as pessoas acham que a profissão de professor é fácil. Você acorda de manhã, eu falo muito isso aqui, acorda de manhã e vem uma luz divina e ilumina você na cama, e você já sai maravilhosamente inteligente para ir dar sua aula. Não sabe ele que a gente tem que estudar, ler bastante. Você fala aqui da importância dos textos. Os textos preparam essa base que você vai ter para saber um pouco mais do que o aluno, para você poder responder fora do livro didático, para você até criar uma aula diferente. Então você tem que ter essa coisa, é só para essa observação. Mas fale mais aí do estágio, como é que foram as coisas lá, se aconteceu alguma coisa inusitada, se você ficou de calça curta em algum momento, como é que foi como foi a relação com os alunos? Primeiro, uma coisa que eu já lembrei aqui quando você falou, ser professor é uma profissão fácil. Rapaz, Emerson, uma das outras surpresas que eu tive é como você fica exausto quando acaba as suas aulas. Essa exaustão, para mim, foi uma surpresa e realmente pegou bem, viu? Agora, a outra pergunta do calça da riada, realmente teve momentos que eu travei e não consegui seguir no dia, no estágio. Nas duas partes do estágio, o fundamental e o médio, eu tive essa má sorte. E o colégio que eu dei aula, eu tive a sorte de ter uma variedade de recursos, internet, vídeos, consegui pegar ali uns vídeos bem legais para mostrar para os alunos e ajudar a entender eles. Depois do estágio,
vem aquela fase do diploma e você virar professor, né? Esse é um negócio que para muitos alunos é a hora maravilhosa e para outros é o inferno astral, né? Sim. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu queria, antes dessa coisa de você pular para ser professor, receber o diploma e ser professor, comentar um pouco sobre uma experiência que nós tivemos durante 2 anos e pouco. Como é que eu posso dizer? Coordenou? Coordenei, né, acompanhei um projeto chamado Laboratório de Ensino de História, e dentro desse laboratório, com várias outras atividades, uma coisa chamada Cine Labis, que era uma coisa bastante interessante, que era a gente fazer roteiros de filmes, chamados históricos, né, aquele roteiro de filmes que geralmente o pessoal liga muito à história, roteirizar didaticamente para utilizar numa aula. Então a gente ia para alguns colégios e aplicava esse roteiro, passava o filme, aplicava o roteiro, fazia algumas atividades e tal. Foi muito legal, né? A gente teve uma gama de alunos que participaram, inclusive um dos projetos que eu tenho aqui no canal é a gente juntar esse pessoal numa live, todos os alunos que participaram dessa empreitada, para que a gente possa relembrar alguns momentos inusitados dessa coisa, né? Então, essa é uma experiência muito boa, pelo menos de retorno dos alunos, eu tive isso, né? Os alunos falaram, aqueles que participaram e depois viraram professores, são unânimes em afirmar que ter participado do Labis, né, ter participado do Cine Labis foi um divisor de águas e ajudou bastante na prática como professor. E aí eu queria de você duas coisas. Primeiro, que você me dissesse o que é que esse projeto trouxe para a sua formação, né, como professor de história. E segundo, que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi chegar nessas escolas. Tem até algumas cenas inusitadas que nós não precisamos relembrar aqui, mas que eu prefiro que a gente relembre quando tiver todo mundo junto. Mas como é que foi você chegar no chão da escola, como a gente fala, ver aquela realidade, aplicar uma atividade e ter esse retorno? Então, são essas duas coisas. A primeira é como é que você enxergou esse projeto na sua formação, né? O que é que ele agregou na sua visão de ser professor, e relatar a sua experiência, alguma parte, algum momento dele que você acha que foi fundamental para isso. Bom, primeiro, me deu uma grande visão das escolas aqui de Aracaju, Sergipe. Porque eu visitei muitas escolas com o Projeto Labis, cada uma diferente da outra, e cada uma com recursos diferentes da outra, alunos também, a variedade dos alunos. Foi uma experiência que ampliou assim minha visão. Os colégios e escolas aqui de Aracaju, a mudança dos ambientes aqui e ali, foi tudo só experiência, que acrescentou muito. A reação dos alunos sempre era a mesma, eles prestavam uma boa atenção nos filmes. Mas, como eu disse, a diferença de recursos, teve colégio que não dava para ver nada do filme, teve outro colégio que teve que improvisar uma maneira de tapar a luz das janelas, lembra? Sim. Agora, uma coisa que eu aprendi é que você tem que tomar um cuidado bem grande com os filmes que você vai pegar. Porque tem alguns que nem você aguenta ver. Imagina a turma. Foi muito gratificante. Uma boa palavra. Você usaria a experiência do Labis em sala de aula? Sim, usaria. Tanto que, antes mesmo da UNIT, já vi muitos professores usando filmes na sala de aula.
E momentos assim que você acha que são interessantes serem lembrados? É alguma coisa inusitada, algo que lhe marcou, uma passagem, uma cena, uma palavra de um aluno, de um professor? O que é que você guardou assim de bem inusitado dessa experiência? Teve um colégio que eu e uma participante do Labis, a aluna Amanda, a gente fez a entre... chegamos lá e a negociata com a professora para ela aceitar ali o Labis. Rapaz, se fosse hoje, eu teria aceito o filme que ela estava pedindo. Mas a gente acabou escolhendo um filme que não foi nenhum nem outro. Mas a maneira que eles fizeram ali para que desse certo foi muito boa, viu? Qual foi a maneira? Diga aí. Conte aí pra gente, pô. Pegaram todas as turmas do ano que a gente estava precisando e colocaram no teatro para assistir o filme. Já era fim de ano, então aproveitaram aquilo da melhor maneira para dar uma experiência ali para os alunos. E nesse momento, quando estava passando o filme, eu era mais experiente, porque o amigo, eu não tô, acho que era Francisco o nome, que foi comigo para atividade, ele ainda estava meio novo no Labis. Então fui eu que guiei tudo ali, e para mim foi uma experiência bem interessante e nervosa. Eu só queria também aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa que muita gente também tem uma visão um pouco fantasiosa, deturpada, não sei exatamente qual seria o termo, mas imaginam ser uma coisa e a outra, que é essa coisa que você falou aí das realidades diferentes das escolas, né? Às vezes o professor, né, teve uma experiência em um tipo de escola e seja, sei lá, estudou sempre na escola particular com muito recurso ou estudou sempre na escola pública com muito recurso, que existe, né? As pessoas às vezes detonam a escola pública, mas tem escola pública de excelência por aí. Ou então estudou num colégio que era privado, mas não tinha tanto recurso, ou na escola pública, que é a maioria da realidade, muito carente de recursos. Então, ele tem experiência de estudar em um determinado ambiente. Ou ele vem também, porque ser professor é, de certa maneira, um pouco do que você é como pessoa, né? Aliás, não só professor, mas toda profissão você, no seu profissional, você leva a sua carga pessoal, a sua carga social, enfim. Então, ele tem aquela visão. E, às vezes, essa visão, ela se harmoniza, quando o cara dá sorte, ou ela entra em choque, né? Por quê? Porque as realidades são diferentes. E aí, é muito interessante isso, e é por isso que eu estou querendo trazer o pessoal que fez esse projeto com a gente, para que essas várias visões de cada um apareçam para a gente confrontar essas coisas, que muitos se surpreenderam bastante, muitos já estavam bem acostumados com aquilo, muitos acharam muito legal estar em um tipo de escola, outros acharam estar legal em outro tipo de escola, porque é isso que acontece com os professores, né? Então, você, às vezes, vai ser colocado em um ambiente escolar que não é aquele que você está acostumado, porém, agora numa situação bem mais difícil, que é você ser professor. Então, você vai ter que se virar nos 30 para se adaptar àquele local e fazer com que o seu aluno aprenda a história, né? Ei, Eu Emerson, acho... Oi, pode falar. uma coisa aqui que eu lembrei, muito engraçada, e você vai lembrar também, porque você contou. Um dos primeiros colégios que a gente deu o Silabis, na hora que estava fazendo a atividade, depois do filme, teve uma aluna que perguntou do seu lado: aquele professor ali, toma remédio? Esqueceu de tomar o remédio? Essas coisas sempre acontecem, porque você tem turmas que são bem concentradas, outras turmas são bem dispersas, e a gente teve problemas nesse Cinelabis também, em alguns lugares, no próprio comprometimento dos colegas professores.
Sim. Isso também é outra coisa. Muita gente acha que as atividades não dão certo por causa da direção, da coordenação, do aluno, mas às vezes não dá certo por causa do professor. Então, os professores também têm que tomar consciência de que essas atividades que ele faz na sala de aula têm um propósito. E às vezes ele acha que não tem. Né? Então, nós tivemos algumas dificuldades nesse sentido, porque teve professores que simplesmente não se prepararam para a atividade. A gente chegava lá, não sei se aconteceu em alguma que você foi, mas como eu acompanhei quase 100% dessas idas, né, devo ter faltado a pouquíssimas, eu também. Em alguns lugares, os professores simplesmente não tinham preparado nada, não tinham nem avisado a turma que a gente ia. Então, a gente passava semanas antecipadamente avisando, fazendo essas negociações, não negociatas, né, só para corrigir a palavra, porque negociata é uma palavra meio feia. As negociações que a gente fazia para levar o Sinilabis para aquela escola, e às vezes a gente chegava lá achando que estava tudo preparado e não estava nada preparado. O cara nem sabia o que era que estava acontecendo. Né? Então ele às vezes acho que dizia, pode ir. Justamente para fazer isso que você falou. Aproveitar aquele momento para, sei lá, desocupar alguma tarefa que ele tinha que ser feita. Então isso é uma coisa bastante triste, mas é real. Né? Mas isso foi muito bom para os alunos, porque eles, no seu treinamento de professor, porque é um treinamento, né? Treinamento didático, eles começam a ver essas realidades. Talvez até para não repetir essas atitudes de professores ou repetir aquelas muito boas. Né? Como a gente tem experiência aqui, que ele teve aqui no canal, a gente passou, foi acho que a segunda entrevista, na terceira entrevista que teve aqui no canal, a gente teve uma experiência muito boa com o professor Hermelino, que é um exemplo de professor na rede pública de Sergipe, né? Um professor que é elogiado pelos alunos, pelos professores que vão fazer estágio lá, por outros colegas. Então é um cara que a gente quer voltar, inclusive, depois a conversar com ele para trazer ele aqui para o canal em outra situação, porque é uma figura que dá para você tomar como exemplo, né, dessa coisa da prática professoral. Mas, enfim, a gente vai trazer, em algum momento, essa turma que fez parte desse processo para vir aqui, para a gente bater esse papo um pouco mais amplo dessas experiências e confrontar essas experiências aqui no canal. A gente vai afunilando agora para o final, e aí eu vou fazer aquelas duas perguntas clássicas, né? A primeira delas como é que você está vendo esse momento do negacionismo histórico, né, que está sendo muito ruim para os professores de história, essa coisa de grupos, né, determinados grupos da sociedade brasileira com a intenção de reescrever a história, só que isso não é problema algum para a história. É bom também frisar, a reescrita da história é uma prática corriqueira do historiador, só que você tem que ter fonte, você tem que ter um método científico, você tem que ter embasamento, você tem que estar calcado na ciência e tal. E a gente está vendo um movimento aí que vem na contramão disso. Os caras querem reinventar uma história negando coisas como a escravidão, o golpe militar de 64 e outros absurdos. Então, a primeira questão é essa: como é que você está vendo esse negacionismo, né, nessa parte histórica? Você acha que a gente precisa ter uma reação um pouco mais enfática dos historiadores, dos professores de história? Se você já passou em algum momento por uma situação de confronto com esse negacionismo. E a segunda pergunta é: hoje está lá o garoto ou a garota com a sua notazinha do Enem, está querendo fazer história, a revelia dos pais e parentes. Se você, depois de sua experiência como quase aluno de direito, migrou para a história, depois da sua experiência, você diz a ele que faça ou que ele desista dessa loucura que é ser professor? Bom, a primeira parte, enquanto ao negacionismo da história, depende principalmente da época. E isso, hoje, é essencialmente propaganda.
propaganda pura e simples e muito mal feita. O maior defeito é que, como você disse no começo, a gente não tem um hábito da leitura na população. E a verdade do nosso campo, história, está principalmente nos livros. E recentemente, até os documentários, a gente está perdendo o campo, como você já sabe. O que a gente tem que melhorar com relação a isso é trazer de volta a confiança que tinham no conteúdo que o professor tem. Isso não é tirado do nada, né? Vou pegar aqui o exemplo da ditadura militar. Temos ótimos livros do período da ditadura, os 20 anos. E a gente tem que competir com um documentário ali de 1 hora que cria uma história escabrosa, desconectada da realidade. O maior esforço é ter que explicar para o aluno ao máximo como que aquilo foi feito, para que foi feito, para ganhar campo de novo. Você acha que a gente vai se livrar dessa coisa em curto prazo, ou isso é uma coisa que a gente vai ter ainda muito trabalho para modificar? A internet, aí qualquer um está vendo, espalha mais fake news, mais história mentirosa do que é verdadeira. Os alunos, até pelos pais deles, vão pegar mais informação falsa do que é verdadeira. Nosso dever ali, na sala de aula, é reforçar sempre, mesmo a repetição, como é que foi o acontecimento e de que tais acontecimentos não têm maneira de relevar. Eu até hoje me lembro do professor Ronaldo, que a partir do momento que você começa a a relativizar a história, daqui a pouco você, quando menos estiver esperando, vai estar defendendo o Hitler. Entende? E sobre o cara lá que quer fazer vestibular, o cara e a menina, você indica ou não? O que mais vale é você fazer o que você gosta, o que te faz feliz. E história é um campo que não é isolado, agrega e muito. E vamos ser sinceros, você pode fazer história, acabar e, se não quiser seguir, faz outro curso. Hoje em dia a gente tem muito mais a possibilidade disso. Boa ideia. Eu queria ter tempo para isso. Beleza. Bem, eu acho que só para a gente fechar essa coisa, eu queria também chamar a atenção aí para esse papel do professor nesse tempo negacionista. Eu acho que nós, professores, principalmente nós, professores de história, estamos na berlinda mesmo disso. Acho que a Ettore falou uma coisa aí muito importante, que é o nosso papel na sala de aula é realmente confrontar essas mentiras que são construídas a partir do que a gente é, uma ciência, né? As pessoas têm que começar a enxergar a história como ela realmente é, uma ciência séria, porque não é possível que, como você falou, um documentário de 1 hora consiga se sobrepor a anos e anos de pesquisa histórica no Brasil e no mundo sobre determinados temas, com teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de especialização, pesquisas em grupos de pesquisas muito importantes que geram livros, geram materiais para exposições, catálogos e outras coisas, organizações de acervos gigantescos, organizações de documentação que têm relevância científica e que simplesmente são desprezados, né? Então a gente tem que... Isso começa na sala de aula. Acho que a sala de aula é bastante importante para você colocar uma coisa que está muito em voga hoje e eu acho super importante, que é essa coisa da criação da consciência histórica nas pessoas. Os alunos têm que se sentir parte da história, ele não é um espectador à parte dela. A história não é aquele filmezinho que está passando na sua frente, você sentado confortavelmente na poltrona comendo pipoca. Ele é
aquele cara que está passando de cavalo e se você vacilar, bobear, ele puxa você, joga na garupa e você vai embora junto com ele e pode se arrebentar lá na frente ou não. Então a gente tem que começar. Você gosta de metáforas, essa é uma que pode ser usada depois. Né? Então a gente deve, inclusive, dizer isso que os professores têm que ter esse papel realmente. Pode falar. Primeiro, uma coisa que eu lembrei aqui agora, e que você falou, a gente está tendo um problema de que tem muito material que diz ser histórico sendo feito por pessoas que não têm a formação, não são historiadores. Ninguém está lembrando que historiador existe. E quem está fazendo os conteúdos são aqueles que, como eu disse, na essência, propaganda. Agora, uma outra coisa que eu lembrei, e rapaz, eu quero falar isso, viu? As melhores aulas de história também são aquelas que o professor traz um pouco da própria vivência. O professor viveu esse momento. Uhum. Rapaz, quando chega nesse ponto que o professor tem a experiência de ter vivido esse momento, ele traz uma emoção que é incrível de ver, viu? Tá aí Eric Hobsbawm, que não deixa mentir, né? Um profissional que viveu a história que contou brilhantemente. Só um exemplo assim bem radical e clássico e grandioso, né? Então, eu acho que isso facilita um pouco, né? Não é o fundamental, porque às vezes o cara, a ciência, ela tem suas armadilhas, né? E aí, mas não é coisa para esse papo aqui. Mas enfim, o que a gente quer deixar aqui de recado para quem assiste a gente é essa coisa de que o professor, como você falou bem aí, tem o papel de estar na sala de aula confrontando essas coisas. Não é possível que a gente, na sala de aula, deixe passar isso, deixe essas pessoas que não têm nenhuma formação sobrepor a gente. Isso não quer dizer que a história ela é um patrimônio único exclusivamente dos historiadores. Os historiadores não são donos da história, mas eles são os mais qualificados para produzir a história. É isso que a gente quer dizer. Ninguém é dono de nada. Né? Eu simplesmente posso ser historiador e ser um gênio da matemática, e aí os matemáticos não vão ser dono da matemática, eles só são aqueles caras que são mais facilmente moldados pelos números, e eles conseguem passar ou estudar e transmitir aquela coisa lá de forma melhor. É o que acontece com a gente que gosta de história, que ama história, que é apaixonado por história, que a gente estuda história, né? E as pessoas acham que a gente só decora a história, né? Mas a gente estuda a história. E esse canal serve um pouco para isso, para provar às pessoas que a gente estuda a história. Não é um negócio que cai do céu. Aí eu venho de novo aquele negócio que eu gosto de dizer. A luzinha com aquele coralzinho de manhã cedo, né? Mas enfim. Bom, Héctor, foi muito legal. Eu agradeço bastante você ter participado aqui do canal. Espero que a gente possa se reunir outras vezes. Como eu disse, eu vou tentar reunir o pessoal que participou do Labis, mas em outras oportunidades que você tiver um projeto ou qualquer outra coisa que queira divulgar do ponto de vista da história aqui no canal, você seja bem-vindo. O canal serve para isso, para abrir espaço, principalmente para aqueles que não têm um espaço aberto por aí, né? Mas a gente aqui está para privilegiar justamente os professores de história, essas pessoas que no dia a dia estão ali na ponta da lança. Então, eu agradeço bastante a sua participação e quero lembrar também as pessoas que vocês podem deixar questões aí nos comentários do vídeo. Esse vídeo vai ser postado gravado no YouTube, né? Então, mas você não precisa perder a interação. Você pode fazer as questões que a gente vai encaminhar. Se for para mim, eu vou respondendo. Se for para Héctor, ele também vai respondendo e a gente vai interagindo nos comentários. Então, eu agradeço a sua participação, agradeço aqueles que estão assistindo esse vídeo. Não esqueça de deixar o like, né? De compartilhar os vídeos do canal. Se você quiser contribuir, como eu falei, você vai ver aqui nos comentários desse vídeo nosso link da vaquinha. É muito importante se você quiser contribuir.
mas muito mais importante é você divulgar o canal, né? Se inscrever e deixar o like para o YouTube saber que você gostou desse vídeo. Não esqueça de apertar o sininho. Como vocês sabem, todo domingo a gente tem vídeo aqui no canal. Lembrando que a gente começou uma série nova agora, né? Começamos com a professora Valéria Oliveira, recentemente. A gente passou um vídeo. Vamos trazer agora pesquisadores de história que vão falar um pouco das pesquisas que realizaram e a ponte entre essas pesquisas e a sala de aula de história. Então, a gente já vai ter aí alguns outros pesquisadores. A professora Valéria inaugurou essa nossa série, e o nosso próximo convidado vai ser o professor Denner, né, que vai participar aqui com a gente num bate-papo em breve, provavelmente daqui a 15 dias. Né? Então, eu convido vocês a acompanhar também os outros vídeos do nosso canal. Então, um forte abraço a Ettore novamente, um forte abraço a você que está assistindo o nosso vídeo, e até a próxima.